A gente conversa agora com o ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, sobre a situação da saúde pública no país, no meio dessa crise da pandemia, do novo coronavírus. Prefeito, vou chamá-lo de prefeito, em referência ao último cargo que o senhor ocupou. Muito obrigado pela entrevista, um prazer ter o senhor aqui na CNN. Bom, a gente precisa... Vamos começar falando... Prazer, Daniela. Tudo bem? Vamos começar falando sobre a crise do novo coronavírus. O senhor tem criticado muito, com ênfase aí nas redes sociais, as medidas adotadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas há também críticas à atuação da oposição. Muita gente diz que a oposição segue inativa, não conseguindo criar uma agenda, estabelecer uma pauta de discussão. A essas pessoas que não veem uma ação efetiva da oposição, o que é que o senhor diz? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade. São raras as emissoras que abrem espaço para a oposição falar para a população. Sendo esse o caso, eu diria que quem hoje está se dirigindo às agências para regularizar a sua situação e receber um benefício de R$600, deve isso ao fato de que a oposição atuou no Congresso Nacional para derrotar o governo que queria pagar apenas R$200 por família. E hoje nós temos a perspectiva das pessoas receberem 600 ou até 1.200 em caso de arrimo de família. A oposição também está atuando para que prefeitos e governadores não tenham queda de arrecadação, porque a queda de arrecadação vai existir em função do isolamento social, as pessoas estão consumindo menos. A nossa defesa é de que o governo federal complemente aos cofres municipais e estaduais o valor necessário para que os serviços de saúde, educação, assistência sejam mantidos nos municípios e nos estados, coisa que o governo reluta em fazer. Então, o nosso problema é que nós temos um governo hesitante, é um governo que não sabe se portar diante de uma crise tão grave, falta coordenação, falta liderança e sinais trocados. A ministra Damares, se eu entendi bem, acabou de falar para os ouvintes. Disse uma coisa completamente diferente do ministro Mandetta, que ontem deu uma longa entrevista recomendando exatamente o oposto do que ela acabou de dizer. Ou seja, a mesma coisa que está acontecendo na saúde está acontecendo na economia. Não há uma coordenação, não há uma única voz que diga para o país como cada um de nós deve agir para melhorar as condições da nossa comunidade. Esse é o nosso maior problema, a falta de um líder. Agora, Fernando Haddad, o senhor já foi ministro. E a gente está vendo uma situação envolvendo um ministro, que é o ministro da Saúde, e o presidente da República. E o senhor fez uma postagem no dia 6 de abril, dizendo que o ministro da Saúde humilhou o presidente da República. Foi isso que o senhor quis dizer? A postagem diz, nunca tinha visto um presidente se colocar em situação tão humilhante. Porque ele anunciou no domingo a demissão do seu ministro. E aí, por uma contingência de tutela militar sobre a presidência, ele foi obrigado a recuar. Veja que hoje nas redes sociais, a informação é de que os militares do governo teriam autorizado o presidente a demitir o seu ministro. Quando eu falo de falta de liderança, eu estou me referindo ao fato de quem ocupa a presidência da República hoje não demonstra uma capacidade de tomar uma decisão resolutiva sobre o que quer que seja. Ou ele delega para o seu ministro, no caso da economia, e não fala do assunto, o que é um erro, porque é o presidente que tem que tomar as medidas em última análise, ou então ele entra em confronto com a própria equipe. E quando não demonstra força para enquadrar ou até demitir alguém que ele convidou para chefiar uma área, ele é obrigado a consultar a tutela militar para saber como agir. Não existe precedente no mundo. Os presidentes todos estão exercendo o seu mandato com plenos poderes, obviamente sempre negociando com os parlamentos e com o judiciário, porque há que haver uma harmonia entre os poderes,
mas ninguém pode deixar de exercer o cargo para o qual foi eleito. Agora o senhor então, tocou... hoje nós estamos dependendo de autorização. Desculpa, pode concluir, prefeito, eu já faço a pergunta. O presidente precisa de uma autorização para demitir ou nomear um ministro? Está cheio de ministros que precisa ser demitido e não é. O ministro da Educação foi se meter com relações exteriores, criou uma confusão com o nosso maior comprador, que é a China, a troco de nada, não recebeu nenhuma repreensão por parte do presidente, continua falando normalmente sobre um assunto que não é sequer da sua área. Enquanto isso, as nossas universidades, nossos centros de pesquisa não sabem qual é a política educacional do país, porque o ministro não sai das redes sociais ofendendo as pessoas. Está faltando uma coordenação, está faltando gabinete de crise, está faltando reunião ministerial, virtual ou presencial, mas que dê um único tom para o país. Queria saber se o senhor não acha que cabe uma ação mais incisiva da oposição, do PT, via judicial, para manter aí, para impor limites ou mesmo derrubar determinações ou discursos que o presidente Jair Bolsonaro vem fazendo e que a oposição critica. Olha, eu acredito que os poderes da República, o Congresso Nacional barrou várias medidas do presidente que eram inconstitucionais. Quando isso não aconteceu, o Supremo suspendeu algumas medidas também inconstitucionais, que iam de encontro ao interesse público, ou seja, ao invés de organizar o país para enfrentar o problema, gerava insegurança jurídica e, inclusive, de orientação sobre como cada um de nós tem que se portar nessa crise, seja empresário, governador, prefeito ou trabalhador, e isso tem sido feito. Eu sou contra você ficar entrando com ações para demarcar, você tem que ter justificativa para isso e, de preferência, fazer isso de forma colegiada. Os partidos progressistas muitas vezes estão entrando com ações conjuntas, para justamente melhorar as condições até de recepção dessas ações junto ao judiciário, para evitar a ideologização, porque não é de ideologia que nós tratamos, é de interesse público. Então, tanto quanto isso puder ficar demonstrado na propositura, tanto melhor. Então, eu não sou a favor do mesmo partido da oposição querer conturbar o processo no judiciário, mas cobrar do governo coerência. Em primeiro lugar, no seu discurso, hoje totalmente incoerente. Em segundo lugar, nas medidas que estão sendo tomadas. Até hoje, prefeitos e governadores não sabem qual é o discurso oficial do governo federal em relação à queda de arrecadação em estados e municípios. Então, nós não temos uma expressão única. Cada técnico, cada ministro dá o seu pitaco e não tem ninguém para arbitrar e para tomar a decisão que o executivo deseja. Muito bem, nós estamos conversando com o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, ex-ministro da Educação. A minha pergunta agora é a seguinte: o senhor foi o principal nome da esquerda na última eleição, o senhor vai ao segundo turno com o presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor viu o aceno de João Dória ao presidente Lula, ao ex-presidente Lula, recentemente, uma troca de mensagens? Como é que o senhor viu isso? Olha, nós precisamos entender o que é civilidade e o que é política. A política exige que você respeite o seu interlocutor. A política exige que você não entenda o seu interlocutor como seu inimigo, mas como uma pessoa que diverge de você num ou no outro ponto, que pode se somar a você em determinados tópicos, pode ajudar a construir soluções, inclusive de consenso, embora isso seja muito difícil, mas ainda assim é possível na política você construir. Eu, como ministro da Educação, eu construía projetos, ProUni, Fundeb, Piso Nacional do Magistério, tudo isso foi construído junto com a oposição. Então, obviamente que a liderança era do Ministério, mas havia por parte da oposição respeito pelo trabalho. Nós perdemos esse grau de civilidade e nós não podemos perder isso. Quem perde é o país quando você não trata o seu adversário com civilidade, inclusive porque ele pode ter razão.
Então você, num ambiente democrático, não basta dar voz a quem pensa diferente. Você tem que ouvir, porque quem sabe você mude de opinião e consiga chegar a uma conclusão diferente da tua posição inicial. Isso é a vida pública, isso é a política. É desprendimento, é não ter apego à sua doutrina, é saber ouvir e saber construir. O bolsonarismo introduziu no Brasil uma coisa muito ruim na política, que é tratar como inimigo quem pensa diferente de você. Então, acho que foi um gesto de civilidade, não foi um gesto político de aproximação. Foi um gesto assim, o Brasil está passando um momento difícil, quem quiser somar tem que ser ouvido. Prefeito, o senhor assinou um documento, junto com outros nomes importantes da oposição, uma carta, né, a respeito já do posicionamento do presidente Jair Bolsonaro no meio dessa crise. Nessa carta, ali, um dos trechos diz que o ideal seria que o presidente renunciasse, mas que, abre aspas, ele não teria grandeza para isso. Mais recentemente, a corrente majoritária do PT se posicionou contra, por exemplo, um pedido de impeachment. Eu queria saber se o senhor dessa posição também, que acha que não é hora de fazer uma ofensiva politicamente, via impeachment, enfim. E aí, então, se não é nem renúncia, porque sabidamente ato de vontade do presidente, não depende da oposição nem impeachment, qual é o caminho para a solução da crise, de novo, no campo de formulação da oposição? Bom, são 7 partidos, por meio dos seus presidentes, que elaboraram um documento, na minha opinião, muito importante, da mais alta importância. 7 partidos que são PT, PSOL, PCdoB, PSB, PDT, Rede e PV. Ou seja, não é pouca coisa. Estamos falando aí de 140 parlamentares só na Câmara dos Deputados. O que esses partidos concluíram? Que o presidente não está demonstrando condições de tocar o país num momento tão grave. Se ele já não tinha no passado, por não reunir os atributos necessários para ser o chefe do executivo, menos ainda numa crise desse tamanho, que está impondo tanto sofrimento às famílias brasileiras. Esses partidos chegaram a essa conclusão também depois de 2 editoriais de grandes jornais, dos 2 principais jornais em circulação. Um editorial do jornal Folha de São Paulo, Retire-se, e um editorial, que eu não me lembro o título agora, também do jornal O Globo, porque o Bolsonaro tinha passado de todos os limites que um chefe de Estado pode se outorgar para tocar o país num momento desse. E ele tem manifestado incoerência, vacilação e falta de firmeza na condução da crise. Sabe, uma hora se atira no meio do povo, outra hora faz coro com o ministro da Saúde. Ou seja, a gente se sente como cidadão perdido nesse caos que o governo está gerando. Isso não é um bom caminho por várias razões, mas sobretudo porque os custos desta crise, dada a gestão Bolsonaro, vão ser maiores, tanto do ponto de vista de saúde pública quanto do ponto de vista econômico. É isso que o documento chama atenção. Quer dizer, o presidente precisa tomar jeito, precisa tomar juízo. Não dá para ele ser aquele deputado amalucado dos 28 anos de mandato, que não trabalhava, que não se dedicava, que não fazia reunião de trabalho, que nunca participou de uma comissão, que não aprovava projeto. Aquele deputado que não podia ter chegado à presidência, chegou. Então, que ele tenha consciência dos deveres para com o país, coisa que ele não está demonstrando ter. Daí o documento que chama a atenção da cidadania, que está batendo panela, que está protestando da forma que é possível nos dias de hoje, de dizer assim não dá. Nas redes sociais, é um dos poucos líderes políticos que está perdendo apoio no meio da crise. Muito bem, eu quero agradecer... Você pegar na Europa, aqui na América Latina, não é isso que está acontecendo. Eu gostaria de agradecer a presença aqui na CNN de Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação. Obrigado por atender aqui o jornalismo da CNN. Uma boa tarde. Boa tarde, cuidem-se. Grande abraço.